Ah, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Tommaso Campanella, sobre a mágica, a cidade do sol, do Tommaso Campanella, do amor entre os solares, de como a família deve ser abolida segundo esse pensador. Então vamos ao problema. É possível construir um ambiente de vida, uma cidade que ajude os homens a se tornarem melhores? A tese do Tommaso Campanella é a seguinte: a proposta urbanística formulada por Campanella em A Cidade do Sol, da qual foram extraídos os textos que serão agora apresentados, ressente-se da cultura mágica típica do Renascimento. De fato, os círculos sobrepostos da referida cidade devem ser 7, para que, como uma enorme antena, captem as influências astrais positivas dos 7 planetas. Apesar disso, trata-se do primeiro exemplo de utopia urbanística da época moderna, um gênero literário destinado a ter grandes desdobramentos. O diálogo imaginado por Campanella é travado entre um cavaleiro da Ordem de Malta e um viajante genovês a serviço de Colombo, Cristóvão Colombo. Então a fabulosa Cidade do Sol encontra-se na ilha de Taprobana. Depois tem a Utopia de Thomas More também, né? Provavelmente no então Ceilão, hoje Sri Lanka. Cavaleiro: por cortesia, conta-me tudo o que se passou durante essa navegação. O genovês: já contei que virei o mundo inteiro e que, chegando à ilha de Taprobana, fui obrigado a desembarcar. Ali tive de fugir para o interior por causa da hostilidade dos povos indígenas e, saindo de uma floresta, deparei com uma grande planície, exatamente sobre a linha do Equador. E o que sucedeu? Logo encontrei um esquadrão de homens, mulheres, também estas estavam armadas. Muitos deles entendiam a minha língua e me levaram para a Cidade do Sol. Diz-me como é construída essa cidade e como é governada. A cidade é estruturada em 7 círculos, em analogia com a estrutura do universo. A maior parte da cidade é edificada sobre uma colina que se eleva sobre uma vasta planície. Todavia, as muralhas estendem-se muito além das encostas da colina, a qual é tão grande que o diâmetro da cidade tem mais de 2.000 milhas de comprimento e mais de 7 de circunferência. Além disso, como essa cidade é construída sobre as encostas, ali se encontram mais edifícios do que seria possível se estivesse toda na planície. A cidade é dividida em 7 enormes círculos, cada um dos quais leva o nome de um dos 7 planetas. As 4 portas estão voltadas em direção aos pontos cardeais. Esses círculos estão ligados uns aos outros por 4 vias, que levam às 4 portas da cidade abertas em direção aos pontos cardeais. A cidade é construída de tal forma que, se a primeira cerca de muralha for expugnada, será mais difícil expugnar a segunda e assim por diante. Portanto, a cidade terá que ser expugnada 7 vezes antes de ser conquistada. No alto dessa cidade ascendente está um templo redondo, reproduzindo a esfericidade cósmica. No alto dessa cidade ascendente está um templo redondo, reproduzindo a esfericidade cósmica. Na crista do monte abre-se uma praça, tendo ao centro um grande templo de estupenda feitura. O templo é perfeitamente circular, não tem paredes, mas somente grandes e belas colunas que sustentam uma cúpula. Exatamente no centro desta, construída com admirável arte, pode-se observar uma pequena cúpula que tem uma fenda que se abre em cima do único altar posto no meio do próprio templo. O percurso ao longo do qual estão dispostas as colunas ultrapassa 300 passos. No seu exterior, a cerca de 8 passos das colunas, na parte interna do muro externo, abrem-se pequenos pátios limitados por muralhas baixas. Ali estão dispostas algumas cadeiras, apesar de existirem outras em abundância também no interior da colunata. Uma fenda no teto do templo permite recolher as influências astrais positivas. Sobre o altar há um grande mapa mundi no qual as constelações estão representadas. Em um segundo, no qual a Terra é representada, no céu, pintado na cúpula, brilham as estrelas mais importantes do firmamento, cada uma tendo ao lado 3 versos que descrevem o nome e os influxos que cada qual tem sobre as coisas terrenas. Estão representados também os polos e os círculos que estão incompletos devido à ausência da parte inferior da esfera, mas que podem ser vistos nos globos do altar. O pavimento resplandece com pedras preciosas e 7 lâmpadas, sempre acesas, e levam o nome dos 7 planetas. Até então eles tinham conhecimento de 7 planetas nesse período histórico, né? Agora, o amor entre os solares. Qual que é o problema? O amor em uma sociedade perfeita deve ser livre ou submeter-se às exigências do Estado? É possível melhorar a raça humana por meio de acasalamentos adequados? São temas aqui, né, trabalhados já, eugenia aqui pelo Tommaso Campanella no início da modernidade. A tese: a fama da Cidade do Sol deve-se em grande parte às teses inovadoras formuladas por Campanella sobre o controle da procriação. Convicto de que a raça humana pode ser melhorada qualitativamente por meio do controle dos acasalamentos, ele prevê uma férrea vigilância estatal sobre as atividades amorosas dos solares, com base na crença de que as conjunções astrais existentes no momento da concepção influem de modo decisivo sobre o nascituro. Até mesmo a hora dos acasalamentos deveria ser determinada por amor.
um dos 3 técnicos que, junto com sapiência e potência, governa a cidade sob a direção político-filosófica de um grande metafísico. Então, as atividades sexuais dos cidadãos são controladas pelos dirigentes. O cavaleiro diz: fala-me agora da procriação. E o genovês responde: nenhuma mulher se acasala com um homem antes de chegar aos 19 anos de idade. Nenhum homem, por sua vez, procria se não tiver, no mínimo, 21 anos. Antes desta idade, é permitido a alguns ter relações sexuais com mulheres estéreis ou grávidas, para evitar a ocorrência de práticas sexuais antinaturais. Deve ser o homossexualismo aqui, né? As mestras matronas e os senhores da procriação ocupam-se daqueles a quem Vênus atribui instintos sexuais exagerados. Eles o fazem em segredo, mas não sem falar com o mestre maior, que é um grande médico sob as ordens diretas de amor. A homossexualidade é proibida, a pena pode ser a morte na cidade do Sol do Campanello, né? Então, homofobia aqui. Aqueles que são descobertos praticando a sodomia são menosprezados e, se for a primeira vez, obrigados a levar por 2 dias um sapato amarrado no pescoço, indicando que inverteram a ordem natural das coisas. Em vez de pôr nos pés, põe na cabeça o sapato, né? Invertendo a ordem natural, como se tivessem os pés no lugar da cabeça. Sendo surpreendidos outras vezes, a pena aumenta até chegar à morte. Quem se abstém das relações sexuais até a idade de 21 anos é festejado com honrarias e cantos, quem permanece virgem, né? Acasalamentos bem prolongados melhoram a raça. Então, trepar tinha que ser bem demorado, o coito, né? E bem programados também. Posto que todos, homens e mulheres, ao se exercitar para a luta, estão nus como os antigos gregos, os mestres reconhecem quais deles estão ou não aptos à procriação e quais os corpos mais capazes de se acasalar. Assim, depois de bem lavados, dedicam-se à procriação a cada 3 noites. Não todo dia, né? Isso aqui é quase um casamento. O casamento não chega a isso tudo, não. Uma vez por semana e olha lá. As mulheres belas e grandes acasalam-se como os fortes virtuosos. Olha só. Melhoramento genético. Enquanto as gordas com homens magros. Né? Para poder fazer um meio termo. E as mulheres magras com homens gordos. De modo que haja um equilíbrio ali. Não esteja nem gordo demais, nem magro demais. Nem, agora o forte demais, bem... aí sim. A modalidade e a hora do acasalamento são decididas pelos dirigentes, a hora, né, e o modo como você vai trepar. Se vai ser de 4, papai e mamãe. À noite, os jovens preparam os leitos, depois vão dormir, em obediência ao mestre ou à mestra. Somente após terem bem digerido o alimento, né, comer, fazer a cesta, né, e depois de rezar, dedicam-se à procriação. Existem belas estátuas de homens ilustres que as mulheres contemplam. A seguir, põem-se à janela e rezam a Deus do céu para que lhes seja concedida uma boa prole. Então, vão dormir em 2 celas separadas até uma determinada hora, quando os mestres os despertam para o acasalamento. Esta hora é determinada pelo astrólogo e pelo médico. Tem astrólogo aqui e médico, né? Procura-se recolher as influências astrais positivas, né? Está muito na astrologia, essa galera aqui. Procuram sempre escolher o momento em que Mercúrio e Vênus surgem, Mercúrio Hermes, né? E Vênus a Afrodite, a deusa do amor, quando eles se juntam, né? O mensageiro dos deuses, o mais rápido das sandálias lá, e a deusa do amor, da beleza, da gostosura, do sexo. Surge no horizonte antes do céu, sumindo em relação a uma posição que resulte favorável, enquanto Júpiter, Zeus, né, Saturno é quem mesmo na mitologia? Pai, deixa eu lembrar aqui. Transpondo, Marte é o deus Hades da guerra, Saturno, esqueci quem que é o Saturno. Se encontra em relação àqueles dentro da faixa zodiacal, em uma posição cujo significado é igualmente favorável. Também o Sol e a Lua, que frequentemente são planetas que determinam o destino, devem encontrar-se na mesma condição. A sexualidade não destinada à procriação é admitida, mas não regulamentada. Então você pode trepar para não procriar, mas ela é admitida, mas não tem regra, você pode trepar à vontade. Consideram ainda que aqueles que devem acasalar-se cometem pecado se não forem devotos de Deus, ou se cometeram más ações, ou se mantiveram relações sexuais nos 3 dias que precedem o acasalamento. Então, só nesse aqui, né? Aqueles que, por sua vez, por prazer ou necessidade, se acasalam com mulheres estéreis, grávidas ou de pouco valor, não observam todas essas regras, não estão submetidos a elas, né? São necessárias precauções especiais para o acasalamento dos intelectuais, das pessoas inteligentes. Preocupado essa merda aqui.
Todos os oficiais, todavia, assim como os sacerdotes e os sábios, só procriam depois de observar ulteriores regras por um período mais longo. De fato, esses, pelo muito pensar, têm um instinto animal enfraquecido e não transmitem o valor dos seus cérebros por estarem muito comprometidos com atividades especulativas. Então, os gênios, os nerds, estão fodidos nessa sociedade. É por isso não são muito aptos à procriação. Não são muito bons de fazer um negócio de procriar, não. Devendo, portanto, acasalhar-se com mulheres fortes e bem feitas, ao passo que os homens emotivos serão postos juntos de mulheres gordas e tranquilas. Os homens emotivos. O que seriam esses homens emotivos? Os raivosos ou os sensíveis? As qualidades morais estão presentes desde o nascimento. Segundo eles, a pureza da pessoa que favorece as virtudes não é coisa que se adquira com a prática e requer uma inclinação natural que permite que as virtudes morais se desenvolvam. Aqueles que não são dotados de uma boa natureza observam as leis somente pelo temor de serem punidos e, quando podem, destroem a coisa pública abertamente ou em segredo. Por isso, todos os esforços devem se concentrar na seleção dos nascituros e na observação de seus dons naturais. Não se deve deixar enganar pela riqueza e pela nobreza. Então, a riqueza e a nobreza não pode enganar ninguém, não, até porque elas são ilusórias, né? Por meio de oportunos acasalamentos é possível melhorar a espécie humana, acreditava. O amor culpa-se, em primeiro lugar, daquilo que diz respeito à procriação. Escolhe os indivíduos que, acasalando-se, possam produzir filhos sãos e robustos. Os solares zombam de nós, que nos dedicamos a melhorar as raças dos cães e dos cavalos, mas nada fazemos contra a do homem. Então tem melhoramento genético dos cães e cavalos, mas a gente não melhora a nossa própria. Fazendo pessoas deficientes, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas não tão bem intelectualmente ou fisicamente providas. A família deve ser abolida, segundo a Sol de Tommaso Campanella. O problema, a instituição da família é natural ou insubstituível? Existem modos alternativos à família para educar jovens? Esse é o questionamento da obra, A tese. Retomando teses já enunciadas por Platão na República, Campanella sustenta que tanto a família quanto a propriedade privada devem ser abolidas na cidade ideal, para ser substituídas por um ambiente de vida totalmente comunitário. Somente essas radicais reformas que compreendem até a comunhão de mulheres, mulher com mulher, podem gerar um novo tipo de homem, superando o egoísmo e o individualismo. A Cidade do Sol está fundada sobre uma filosofia comunitária, seja de bens, seja de mulheres. Então as mulheres são de todas. A comunhão de mulheres aqui não é de mulher com mulher, mas as mulheres são públicas, o homem pode mandar o burrai. Então, cavaleiro, diga, meu amigo, os magistrados, os oficiais, os cargos, a educação, o inteiro modo de vida são propriamente de uma república, de uma monarquia ou de uma aristocracia? O Genovese responde. Esse povo ele chegou das Índias Ocidentais fugindo da fúria dos tártaros e de outros salteadores e tiranos e, de comum acordo, decidiu dar início a uma vida filosófica, compartilhando todas as coisas. Para respeitar o princípio da absoluta comunhão de bens, colocaram em comum até as mulheres. Não era pública. Não pode comer, passar o rodo, comer à vontade. Mesmo que este não fosse o costume do seu país de origem. Os vícios sociais nascem da propriedade privada, segundo eles. Então isso aqui já está bem do Rousseau, propriedade privada como origem da corrupção, dos males sociais. E da instituição da família. A família também leva à corrupção. A propriedade é a família. Todas as coisas são comuns, estando nas mãos de oficiais que definem a sua distribuição. Não só os víveres, os pertences, mas também o saber, as honrarias e o lazer comuns, de modo que ninguém possui coisa alguma, nem nada, nem ninguém. Eles afirmam que o conceito de propriedade nasce de possuir uma casa, casar e ter filhos. Daí se origina um amor próprio que faz com que cada um queira enriquecer e acumular bens para os herdeiros. Assim, se poderoso e temido defrauda a coisa pública e se fraco e pobre de nascença torna-se avaro. Então, o poderoso e temido ele defrauda a coisa pública, Ele rouba na política. E o fraco e pobre de nascença torna-se avaro, integrante, hipócrita e ladrão, Tudo isso, porém, pode ser resolvido. Eliminado o amor próprio, resta apenas o amor pela comunidade. Então, o problema é o amor próprio, que leva ao egoísmo, ao acúmulo, à corrupção e tudo de mal. A abolição da propriedade privada produz um homem melhor. O cavaleiro diz, então, ninguém quererá trabalhar esperando que trabalhem os outros, como diz Aristóteles, opondo-se a Platão.
E o genovês responde: não sou versado em discussões filosóficas, mas posso dizer que eles amam a pátria intensamente. Mais do que, pelo que dizes, amassem os romanos e o fazem desinteressadamente. Claro que isso aqui é uma coisa ideal. Apesar de que pode existir, se as pessoas que quiserem viver separado e montar uma comunidade dessa, o problema é que o Estado tinha que deixar isso aí acontecer, né? Atualmente não deixa. As pessoas irem viver numa comunidade isolada, compram um terreno em algum lugar e viverem dessa maneira aqui. Quem sabe? Eles ficam melhores. Né? Se bem que os kibbutz, né, é quase isso aqui. Os kibbutz judeus. Imagino que os nossos monges e padres, se não tivessem parentes ou amigos, nem ambição de se tornar famosos e respeitados, seriam igualmente mais desinteressados e caridosos com todos. Mesmo uma sociedade comunitária não fundada na família pode desenvolver valores éticos. É o que eu falei. Portanto, a cidade do sol não existe amizade, as pessoas não podem trocar favores umas com as outras. O genovês, ao contrário. Existe grande amizade e é bom ver que não podem trocar presentes porque tem tudo em comum. Os oficiais controlam cuidadosamente para que tudo seja distribuído equitativamente e que nunca falte nada a ninguém. Reconhecem os amigos na guerra ou na doença, ou ainda nos estudos, quando se ajudam e se instruem respectivamente todos os jovens. Os jovens chamam seus coetâneos de irmãos e de pais aqueles que são 15 anos mais velhos do que eles. Além disso, existem oficiais que impedem que alguém possa cometer uma injustiça contra os outros e permite que todos vivam em fraternidade. Cara, isso é muito interessante a Cidade do Sol, né? A mágica Cidade do Sol do Tomás Campanella, o amor entre os solares, né? Amor controlado pelo Estado, onde todo mundo de todo mundo, mas de acordo com algumas regras, gordo com magro, magro com gorda, forte com forte, inteligente com gente que seja um pouco mais forte, porque os inteligentes costumam ser fracos e ruins de cama, e ruins de procriação também. A família deve ser abolida, porque ela é a origem da propriedade privada e da corrupção, dos vícios morais, de todos os males. Muito interessante, gostei, espero que vocês tenham gostado também. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.